Bom, nessa aula eu vou falar um pouco sobre adaptações neurais ao treinamento resistido. Por que é interessante nós salientarmos as adaptações neurais ao treinamento resistido? São adaptações que ocorrem bem no início do treinamento para aquele praticante iniciante, onde não tem muito aumento da área de secção transversa do músculo ainda, não tem muita hipertrofia, só que a gente percebe grandes aumentos na força do praticante iniciante. Então, isso decorre principalmente de ajuste do sistema nervoso central, tem uma melhor integração do sistema nervoso central com o músculo esquelético. Esse sistema de recrutamento, de ativação muscular, ele melhora. Então nós vemos aqui nesse exemplo que nessa tabela aqui, por exemplo, destreinados podem ter aumento de até 40% na força máxima em poucas semanas de treinamento, enquanto o sujeito intermediário ali, moderadamente treinado, tem 20% no aumento de força. Aqui o treinado 16%, o avançado 10% e o elite apenas 2%. Então aquele atleta de elite em esporte de força, ele consegue ganhar pouca força máxima, porque a janela de oportunidade dele já foi muito avançada. E aí ele depende de muita carga de treino, muito hipertrofia. Então aqui a gente percebe que as adaptações neurais no início do treinamento são preponderantes, dado que não é tão perceptível hipertrofia ainda. E a literatura fala aí de até 8 semanas a gente tem uma hipertrofia não significativa, mas quem treina, quem prescreve exercício resistido, sabe que nas primeiras 8 semanas já é possível perceber grandes aumentos na força muscular. Um fator muito importante para a gente entender a coordenação, um fator muito importante para a gente entender essa adaptação neural é a coordenação intramuscular, é como que o músculo fica coordenado internamente. Então pensa num músculo isolado, pode pensar no quadríceps, nos isquiotibiais, nos peitorais, no grande dorsal, enfim, pense em algum grupo muscular isolado. Esse grupo, então, ele fica com o treinamento, com as semanas de treino, com as sessões de treino, ele vai ficando mais coordenado internamente. Então, o sistema nervoso central, ele consegue dosar os estímulos, a gente fica mais inteligente em termos de coordenação do recrutamento, da ativação e da intensidade dessa ativação. Então, para relembrar um pouco aqui, a parte de coordenação intramuscular, a gente tem um fator muito importante que é a taxa de codificação. O que seria a taxa de codificação? É a taxa de frequência de estímulos de potenciais de ação para uma unidade motora. Unidade motora, então, é aqui, para a gente relembrar, tem um motoneurônio, que é um grande nervo motor que inerva um conjunto de fibras musculares, não apenas uma. Quando eu ativo esse motoneurônio, todas as fibras inervadas por esse motoneurônio vão ser ativadas. Então, o que vai diferenciar a dosagem dessa força muscular, dessa contração muscular? É a frequência de estímulos, de potenciais de ação que esse motoneurônio transmite aqui para a placa motora. E aí a gente vai ter uma dosagem, um grau, uma intensidade maior ou menor de força, de frequência de contração muscular, frequência de estímulos nervosos para isso. Então, se eu recebo pouca frequência, pouco estímulo elétrico por unidade de tempo, a força vai ser baixa. Se eu recebo muita frequência, a força vai ser alta. Aqui a gente exemplifica bem esse gráfico, é muito bom para demonstrar o que acontece. No eixo Y eu tenho força de contração muscular e no eixo X, frequência de estimulação da unidade motora, vezes por segundo. Então eu vejo aqui que numa frequência baixa, poucos estímulos por segundo. Então vamos pensar aí, levantar uma cadeira leve, fazer pouca força, um número de repetições baixo com pouca carga no treinamento resistido, uma caminhada leve, eu tenho uma frequência de estimulação baixa. Então eu vou ter uma força de contração baixa também.
Quando eu aumento essa necessidade de força de contração muscular, aumento o número de repetições, aumento a intensidade, aumento a carga levantada, eu tenho uma frequência de estimulação elevada e aí eu vou ter que aumentar o número de unidades motoras recrutadas também. E pensando naquele número que eu estou recrutando por segundo de unidades motoras, mesmo se eu não aumento o número de unidades motoras recrutadas, a frequência de contração muscular ela vai ser elevada para aquela mesma quantidade de unidades motoras. Aquela frequência de estímulo nervoso que chega na fibra. Então aqui, o que acontece? Quando eu tenho uma frequência muito alta, eu tenho um processo chamado tetanização. Ou seja, eu somo um estímulo no outro, eu somo uma contração com a outra. E aí fica uma coisa só. Se eu tenho uma frequência baixa, dá tempo de eu receber esse estímulo, o músculo contrai e relaxa, contrai e relaxa. Se eu tenho uma frequência alta, o músculo não para de receber estímulo, então, como a frequência é muito alta, eu vou somando, vou tetanizando um estímulo ao outro. E aí eu tenho uma frequência muito alta aqui de estímulos, e eu consigo gerar uma força muito elevada também. E aí o que acontece à medida que a gente vai treinando o músculo, aquele grupo muscular? O sistema nervoso central consegue aumentar isso aqui ao longo das semanas. Então vamos dizer que quando eu estava destreinado, o meu sistema nervoso central ele não era tão inteligente, não conseguia aumentar tanto essa frequência de estimulação daquele grupo que estava destreinado, aquele grupo muscular destreinado. Depois de 15 semanas, como exemplo, aquele grupo muscular está mais treinado, o sistema nervoso central consegue mandar uma frequência de estímulos maior, por adaptações bioquímicas específicas também na placa motora, em termos de neurotransmissores, e também na velocidade de condução desse impulso nervoso. E aí eu consigo melhorar a velocidade de movimento, a potência e a produção de força máxima. Aqui um exemplo desse estudo de 2001, do Ross e colaboradores, que eles demonstraram que, analisando-se especificamente as respostas de adaptação promovidas por treinamento de sprint, então simula aqui um treino de força, também muita frequência de estimulação, muita potência necessária, demonstraram que os elevados níveis de desempenho desses atletas estão associados a maiores velocidade de condução dos estímulos neuroelétricos e a superiores capacidades de recrutamento de fibras musculares específicas. Então aqui a gente falando de taxa de codificação, de frequência de estímulo para a fibra muscular, fizeram um estudo, uma coleta de dados antes e depois, analisaram como que era a ativação muscular desses atletas e foi possível perceber que o treinamento de sprint, ele melhorou essa velocidade de condução dos estímulos neuroelétricos, ou seja, o potencial de ação despolariza mais rápido, repolariza mais rápido e aumenta essa velocidade de condução do estímulo para ser ativada aquela unidade motora. Bom, se ficou alguma dúvida, você comente aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever e de compartilhar esse vídeo. Você que está começando a treinar, que já treina há muito tempo, que é profissional de educação física, fisioterapia, medicina, não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Um abraço e até o próximo.